Meus amores mirabolantes do meu coração, tudo bem? Sandra Brito aqui de novo. Amadinhos, hoje eu venho com um vídeo completamente diferente para vocês. Completamente do que eu estou acostumada a fazer. Para vocês que me conhecem há muito tempo, eu comecei o meu canal. Já vou avisando, não vou preocupar com o tempo, porque o vídeo seja rápido, porque o que eu preciso passar nesse vídeo, gente, não dá para ser correndo, entendeu? Não dá. Então, assim, não vou me preocupar. Na verdade, só vai assistir as pessoas que realmente, primeiro as que me pediram e depois as que realmente têm um carinho por mim e que têm muita paciência, né? Então tá. Meus vídeos eram só de artesanato no começo do canal. Na maioria artesanato com cimento. Mini casinhas, mini jardins e coisas assim. Até que vocês começaram a pedir para me mostrar minhas plantas, porque eu fazia vaso, enfeitava para mostrar o vaso, eu colocava minhas plantas. A pedido de vocês, eu comecei a falar de suculentas. Ficou o canal misto. Quando meu esposo adoeceu, faz 2 anos, eu parei com o artesanato para cuidar dele. Depois consegui um bloqueio depois que ele faleceu, que ele não conseguia. Gente, eu tentava fazer alguma coisa e tal. Gente, eu preciso voltar, isso faz bem pra mim e tal. E não conseguia. Até que um dia Deus é tão bom pra mim que me fez reencontrar com uma seguidora que já me segue, eu acho que pelo menos há 5 anos, que tinha uns 2 anos que a gente não se falava. E ela é deficiente visual. Então, o que que acontece? Quando ela começou a me seguir, ela tinha 20% da visão, hoje ela só tem 5%. Ela também fazia artesanato, mesmo com as deficiências. Então ela me disse: Sandra, eu estou num grupo, falo de você, dos seus artesanatos para a pessoa que estou no grupo, mas eu gostaria de te pedir que fizesse um vídeo específico para quem tem deficiência visual. Então, gente, isso caiu assim para mim como um desafio muito grande, porque eu não sei da necessidade de um deficiente visual. Então, eu falei para ela, falei, como que tinha que ser? Ela falou, não, sem cortes, né? Que falasse sem corte, sem música, que falasse 2 medidas de tal, uma medida de tal. E ela pediu para me fazer as massinhas de cimento e areia, cimento e papel, cimento e isopor, que quem já me conhece há mais tempo sabe do que eu estou falando. Então eu disse, olha, Arley, eu vou tentar, mas não vou prometer, e principalmente que seja rápido. Mas eu vou dar o melhor de mim. Então, gente, me propus a fazer. Então vocês vão ver aí agora. O primeiro deu errado. Eu parei, comecei a fazer de uma forma, não deu certo. Aí eu passei a fazer de outra forma. E se a outra forma deu certo, vocês vão ver no final do vídeo. E antes de acabar, eu volto para conversar outro pouco com vocês, tá bom? Então vamos lá pro vídeo. Então começamos nosso trabalho, amores. Temos aqui uma bacia para preparar a massa, areia, cimento, ambos passados pela peneira fina, cola branca e água. Vamos colocar a luva, né? Luvas colocadas. Tenho aqui uma medida, é um copinho de extrato de tomate, gente, que pega 310 gramas. Vamos colocar 2 medidas dele de areia, uma de cimento, por enquanto. Juntamos lá a areia e o cimento. Eu já falei que são peneirados, né? Na peneira fininha. E agora, mais 2. A gente faz assim, pessoal, para ficar mais fácil de misturar. Eu tinha que ter pego uma lata maior para pôr o cimento, porque meu copinho não cabe lá dentro. Mas vamos lá. Agora o que a gente vai fazer? Mexer bem esses 2 ingredientes. Mexe bastante. Mexeu, mexeu.
Quando tiver bem misturadinho, vamos adicionar água. Faz um buraquinho no meio, coloca só um pouquinho de água. E agora vamos colocar a cola branca, mais ou menos, gente, umas 2 ou 3 colheres de sopa. Faz ali um mingauzinho no centro da massa com a água e a cola e vai incorporando o restante do cimento e areia até ficar uma massa tipo farofa. Gente, eu nunca fiz vaso tipo farofa, esse é o primeiro que eu tô fazendo. Será que vai dar certo? Mexe, mexe bem até a massa de jeito que você aperta ela na mão e ela não se desfaz. Agora, pessoal, liberamos a mesa. Vou colocar um plástico, forrar a mesa com um plástico e colocar 2 varinhas. Aqui no caso é uma varinha de antena, mas você pode colocar uma tabinha, alguma coisa que tem mais ou menos 1,5 centímetros. Você vai colocar em cima do plástico, mais ou menos na distância que tem a bacia. No caso, a minha bacia tem um palmo e meio, eu coloquei ele 1,5 palmo ou quase 2 palmos, uma varinha do lado da outra e joga a massinha no meio. E com um pau de macarrão, um cano, no meu caso eu vou utilizar um cabo de vassoura, vamos estendendo a massa, né? E as 2 varinhas que eu coloquei do lado é para servir de guia para a massa ficar do mesmo grossor de um lado e outro. Agora, com a mesma bacia que eu preparei a massa, dei a volta, pus ela de boca para baixo em cima da massa e vou recortar a massa em volta, deixando sobrar mais ou menos um dedo ou 2. Vamos recortando, retirando, para ficar a nossa massinha redonda. E depois a gente encaixar essa mesma massa dentro da bacia de novo. Só que dessa vez já abertinha. Então, gente, agora eu tenho aqui um pedaço de plástico grosso que eu vou colocar um metacrilato, mas pode ser um papelão também. Colocar do lado da bacia, porque desse lado eu quero que minha massa saia fora da bacia, na hora que eu colocar ela. Por isso eu vou colocar o plástico para apoiar a beirada que ficar mais alta. Com a ajuda do plástico, levantamos a massa abertinha e vamos lá. Colocamos dentro da bacia. Epa, parece que o trem tá dando ruim aqui. Vou tentar levantar do outro lado, do lado do plástico grosso, que eu quero que fica mais alto. Então, pessoal, nesse momento, percebi que era hora de abortar a missão. A massa ficou muito seca e não deu para fazer da forma que eu estava querendo fazer. Então, vamos mudar a estratégia e fazer de outra forma. Então, dessa vez, peguei 2 bacias, uns 2 dedos maior que a outra, que vai servir de molde e contramolde. Forro a bacia maior com plástico, para nossa massa não grudar. E vou começar a colocar a massa no fundo. Em cima do plástico, coloco mais ou menos 1,5 centímetros por aí de massa. Vai apertando bem. Com o dedo, enfio o dedo para ver o grossor, para sentir a espessura que tá ficando a massa. E só vou pegar o copinho, o mesmo copinho que eu usei para medir a massa, para ir compactando o fundo e a nossa massa ficar bem firme.
Depois faço um buraquinho, vou fazer a massa, fazemos um buraquinho e vamos colocar a segunda bacia, que é um pouco menor, centralizada em cima do fundo ali. E vamos começar a colocar o restante da massa em volta. Coloca mais ou menos 1 centímetro, gente, e vai compactando, vai colocando a massa de pouco e socando ela. No caso aqui, eu vou socar com o cabo de uma colher de pau. Coloca a massa com cuidado para o plástico não entrar para dentro. Que se empurrar a massa junto com o plástico, ele vai, vocês podem ver aí. Paciência, gente, tem que ter paciência. E vamos fazer isso até chegar na borda das duas bacias. Gente, a massa farofa dizem que é muito boa para trabalhar. Essa é a primeira vez que eu tô fazendo alguma coisa com massa farofa. Eu sempre usei a massa mais mole, né? Mas quis inovar. Você já viu que o primeiro não deu certo. Mas vamos lá, gente, não desiste nunca, né? Continuamos colocando a massa. E hora de compactar com o cabo da nossa colher de pau. Quanto mais você compactar aí, melhor. Até ir chegando na bordinha da bacia. E aí, fala pra mim se vocês estão gostando desse. Neste momento, já chegamos com a massa até em cima, acertamos bem, para ficar certinho. Vou tampar meu vaso, vocês não precisam tampar, depois vocês vão saber por que eu estou tampando. E vamos esperar o próximo passo. Então, gente, a minha intenção era esperar 48 horas para desenformar, mas aí eu me lembrei que a bacia de dentro, o contramolde, podia grudar na massa. Então, passou mais ou menos umas 8 horas, eu vou raspar aqui a beirada do vaso para tentar liberar o contramolde, porque senão ele gruda e depois vai quebrar meu vaso. Com a faquinha, vou enfiando em volta para retirar. Bem, tá saindo fácil, ainda bem, né? Vou retirar o contramolde e aí sim vou esperar as 48 horas pro vasinho secar. Contramolde liberado. Pelo visto tá ficando bem. Agora sim, aguardamos tranquilo. Então, agora, meus amores, é hora da gente ver se o nosso vasinho ficou bom. Vamos juntar as duas pontas do plástico para retirar ele da bacia, com cuidado. Tá, quebrou aí umas beiradinhas, mas não tem nada não. A gente tira essa imperfeição na lixa. Vamos desgrudando. O plástico entrou um pouquinho na massa, mas aí você vai puxando, ele vai soltando e fica a marquinha do plástico na massa, no nosso vasinho. Agora vamos pegar uma lixa de parede mesmo, viu, gente? Pega aí um pedacinho de lixa e vamos lixar as bordas para tirar as imperfeições. Lixa fácil, viu, gente? Enquanto o vaso não tá muito seco, lixa fácil.
Depois de lixar, a gente vai para a pintura. Vamos fazer uma pinturinha bem simples e bem rápida. Pronto, acho que já dá para limpar. Passa um paninho ou um pincel, alguma coisa para tirar o pozinho que fica da lixa. E nosso vasinho já tá pronto para pintar. Vamos colocar em cima de uma base giratória para facilitar o trabalho. Para pintura, vamos utilizar resina acrílica à base de água e corante xadrez que a gente encontra nas lojas de material de construção. O corante xadrez líquido, viu, gente? Começamos com a cor preta, colocamos mais ou menos com meio copinho daqueles de café, gente, já é suficiente. Aí eu coloquei muito, mas não precisava de tudo isso não. Aí dá umas 3 apertadas do corante na resina, mistura bem com o pincelzinho para dar a base preta no nosso vaso. Aí tirar o excesso do pincel, porque a pintura mesmo eu vou fazer com a esponjinha. A esponjinha de lavar louça, velhinha, vai passando na resina e passando em volta do vaso. Até cobrir toda a parte de fora e as bordas dele. Aí a ideia, gente, foi fazer um tipo marmorizado. Não sei se eu consegui não, mas a ideia é essa. Então agora vamos para as cores. Bem, para as outras cores, né? No copinho de café descartável, um pouquinho da resina. Gente, eu falei efeito marmorizado. Marmorizado não, que ele dá um efeito granito. Marmorizado é diferente. Colocar mais um pouquinho de xadrez, dessa vez o branco, dentro da resina. Parece que o biquinho do meu xadrez entupiu. Ah, agora desentupiu. Colocamos lá umas 2, 3 espremidinhas dentro. E vamos pegar a escovinha de dente, gente, aquela que você já não usa mais, para fazer o nosso efeito. Agora aqui, gente, no amarelo eu não tenho corante xadrez, então eu vou usar essa tinta acrílica para artesanato, colocar da mesma forma um pouquinho de tinta, ralear ele com a resina acrílica, porque a tinta é grossinha, então eu vou pôr a resina acrílica para ficar mais líquido. E vou fazer o mesmo processo. Já fiz com o branco, já fiz com o verde e agora com o amarelo. Da mesma forma, mistura bem e vamos lá. Passando o dedão na cerda da escova de dente para espirrar bem no nosso vasinho. Então, gente, depois de tudo isso, é só esperar secar umas 2 horas, a resina seca rapidinho e vamos voltar para plantar minha plantinha nesse lindo vaso. Chegou a hora tão esperada de colocar a minha plantinha no meu vaso, gente.
Vou colocar um pouquinho de pedra no fundo para facilitar na drenagem, mas não muita porque minha pedra tá pouca. Agora coloco o substrato. Colocamos a plantinha que eu vou colocar aí, gente, é uma Echeveria gila. É a última que resta aqui no meu cultivo, então vou colocar ela no vaso grande, para ela ficar bem lindona, para voltar a reproduzir ela outra vez. Colocamos substrato. E parece que o substrato também foi pouco. Não dá nada, vamos lá. Colocamos a plantinha. Depois vamos colocar mais pedrinha por cima. É muito fofa da mamãe de casinha nova. Ai, minha pedrinha sumiu. Cadê? Cadê minhas pedrinhas? Achei. Vamos lá. Colocamos aí. E é só isso, pessoal. O vaso tá prontinho. Ai, que fofurinha. O que vocês acharam? Hein? Agora vocês querem ver a Sandra Brito? Mostra aí, Eli. Não viu o vaso ainda, gente. Vai ver agora. Gente, eu consegui! Ficou uns buraquinhos, eu já tinha percebido antes. Vem ver de pertinho. Olha. E aí, o que vocês acharam? Conta pra mim aí no comentário o que vocês acharam. Espera aí, agora eu vou me recompor um pouquinho, depois a gente se fala mais, tá? Então, pessoinhas, vocês viram aí. Primeiro eu quero dar um abraço, mandar um abraço bem grande para Arley e para todos do grupo que ela participa, das pessoas com deficiência. Quero dizer que eu fiz o meu melhor, mas vou fazer as outras receitinhas, porque eu revi o vídeo várias vezes e vi que algumas partes eu falhei, mas eu vou fazer as outras receitas e vou tentar fazer ainda melhor. Então, gente, por que eu disse que eu ia me recompor? Porque eu quase chorei. Sério mesmo, a hora que o Elias levantou a câmera, que eu tirei a venda. Gente, o pano que eu falei pra vocês que eu tava tampando com aquele pano verde, é porque eu não vi o vaso em momento algum. Eu demorei 3 dias para fazer, entre fazer, pintar e tudo. E a cada vez que eu ia, antes de tirar a venda, eu colocava o paninho lá em cima e afastava ele assim em cima da mesa, sabe? Porque eu não queria ver. Até a Valesca, a esposa dele, falou: Sandra, eu tô doida pra ver o vaso, você não viu mesmo? Eu falei: não, não vi não. Se você quiser ir lá tirar o pano e ver, falou: não, só vou tirar a hora que você vê. Então, gente, assim, quando... Gente, eu não conseguia. Eu não conseguia fazer nada. Então, como eu falei pra vocês, foi Deus que pôs a Arley no... Me desculpa. Gente, tem 3 dias que eu tô tentando me recompor. Cada vez que eu lembro, falo: não, agora eu vou gravar o final. Aí eu não consigo falar, mas agora vai. 2 anos que eu não fazia nada. Então, não tem nenhum vídeo de vaso, de nada no meu canal nesse último tempo, que era o que eu mais gostava de fazer. Eu creio que até mais do que as plantas. E, gente, eu consegui. É um vaso bonito? Não. Não ficou bonito. Mas
Vocês não têm noção do bloqueio que eu tava, que eu não conseguia misturar uma areia com qualquer coisa, sabe? Então, eu espero que eu atenda pelo menos um pouquinho da expectativa da minha amiga. E vou melhorar e vou trazer mais, tá bom? Eu juro pra vocês que eu vou trazer mais, eu não vou deixar esse bloqueio me superar mais. Gente, era tudo que tinha pra hoje, tá bom? Um beijo a todos, fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Então, pessoal, vocês devem estar se perguntando por que eu fiz o vaso de olhos vendados. Então, meus amores, isso se chama empatia. Para entender a necessidade do outro, às vezes a gente tem que se colocar no lugar deles. E essa foi a forma mais adequada que eu encontrei para isso. Essa era a mensagem que eu queria passar para vocês.